Boa tarde, bem-vindas e bem-vindos. Vamos ao resumo da aula de ontem, de 22 de abril. Vou então aqui compartilhar a tela. Hoje tenho a figura, tem uma particularidade, apresenta uma proposta de organização das emoções, uma sistematização das emoções. Chama-se a Roda das Emoções de Plutchik. Foi proposta em 1980. Esta roda das emoções tem várias características curiosas. Reparem, ela organiza-se do mais intenso no centro para formas mais atenuadas no perímetro mais exterior. Por exemplo, ira, irritação, aborrecimento, terror, medo, apreensão. Uh, Apresenta-se as emoções opostas, em posições opostas, são mais ou menos opostas entre si. O contrário da ira será talvez o terror, o contrário do medo será a irritação, o contrário da antecipação será a surpresa, do interesse será a distração, por aí fora. E além disso ainda tem uma terceira característica curiosa, é que pela combinação de duas emoções, poder-se, é um bocadinho como as cores, a mistura de cores básicas, obtém-se uma outra cor secundária. Por exemplo, a junção do interesse com a serenidade, com o otimismo, a serenidade com a aprovação, obtém-se o amor, etc. É uma roda para refletir, para analisar, e para pensar um bocadinho, sobre as emoções. Muito bem, nós na aula passada perguntámos se era possível controlar as emoções, isto é, criá-las, mantê-las, eliminá-las à nossa vontade. Tínhamos visto que, se elas forem leves, enfim, voláteis, é possível, há uma forma, criá-las, mantê-las ou eliminá-las. Mas se forem poderosas e prolongadas, e intensas, enfim, é bastante mais difícil. E, de qualquer maneira, pensar em controle total está fora de questão. O que nós podemos fazer é manipular os contextos, de forma a suscitar, manter as emoções que queremos. Sei lá, por exemplo, quando nos pomos a ouvir uma música que nos dá prazer, ou quando nos pomos a ver um programa humorístico que nos faz rir, nós conseguimos orientar mais ou menos as nossas emoções. Consequentemente, não há, portanto, um processamento simples das emoções. Portanto, não é fácil nem é simples. Além disso, as emoções estão relacionadas sempre muito com muitos aspectos, muitos processos cognitivos e processos sociais e construções sociais. A forma de sentir as emoções, a forma como elas aparecem, também depende muito daquilo que pensamos e também depende muito dos contextos sociais, nomeadamente se estivermos em culturas diferentes. No entanto, apesar de haver esta grande diversidade, é possível termos alguns modelos simplificados que representem as emoções e nos ajudem a entendê-las melhor e saber como lidar melhor com elas. O modelo que eu trago aqui é o de regulação emocional de Paul Gilbert. É um modelo já com alguns anos, mas atualizado recentemente, e parte do princípio que nós temos tarefas de vida. E selecionando as três principais tarefas de vida, Paul Gilbert propôs que a primeira seria ser sensível às ameaças e evitar perigos e danos, claramente uma preocupação de sobrevivência física imediata, buscar recursos e estímulos materiais e sociais a fim de prover à sobrevivência, também é imediata, mas é também secundária. E, finalmente, uma terceira tarefa de vida: tranquilizar, descansar, reparar. Porquê a tarefa de vida? Porque estas duas primeiras tarefas de vida consomem muita energia e muitos recursos. Daí que precisamos de uma terceira tarefa de vida que nos ajude a regenerar e a recuperar para poder continuar a cumprir as outras duas. Por isso, tranquilizar, descansar e recuperar é uma tarefa de vida e é uma das principais tarefas de vida que nós temos que desempenhar. A estas tarefas de vida correspondem então três grupos de emoções que orientam os comportamentos do ser humano. E aqui está um esquema dessas três grupos de emoções. Temos aqui na base
o grupo focado na ameaça, no perigo e na autoproteção. Está na base porque ele tem a sua origem principalmente nas zonas profundas do cérebro, não é por acaso que esta posição aqui é ocupada. É a sede e a fábrica da maior parte das emoções negativas. Depois temos à esquerda a motivação, o grupo focado na busca de recursos e incentivos, que produz já emoções positivas, motivação, excitação, vitalidade, entusiasmo, impulsividade, etc. A maior parte, muitas pessoas tentam equilibrar o grupo focado na ameaça, no perigo e na autoproteção com este grupo de emoções positivas. O problema é que estes dois grupos, como vimos nas tarefas de vida, consomem muita energia e muitos recursos e, portanto, precisamos do terceiro grupo, um grupo focado na tranquilização, na ligação aos outros e na segurança. A ligação aos outros, porque somos uma espécie social, traz-nos bem-estar e tranquilidade e serenidade e, portanto, produz emoções positivas como contentamento, afeto, bem-estar, etc. São estes os três principais grupos de emoções que Paul Gilbert apresenta e que são essenciais para sabermos lidar da melhor forma possível para alcançarmos o maior bem-estar. Vamos analisar cada um destes grupos. Começamos pelo grupo principal, funções das emoções focadas na ameaça, no perigo e na autoproteção. A sua função é percepcionar ameaças, perigos e perdas, para si e também para os mais próximos. Já sabemos que são emoções negativas, produzem emoções negativas porque são desagradáveis, mas não são necessariamente más. Elas podem ser más, principalmente se forem persistentes e não houver uma razão por trás a mantê-las, mas não são necessariamente más porque o seu fim é proteger o organismo. Temos muitos exemplos de emoções negativas, demos anteriormente algumas, acrescento aqui mais outras, como a culpa, a solidão, a inveja, o desânimo, a frustração, o desespero, o desligamento, etc. O nosso cérebro, este grupo de emoções, tem aquilo que se chama o viés da negatividade. O cérebro está construído para errar a favor da segurança. Em caso de dúvida, o nosso cérebro escolhe a opção pior, porque é aquela que permite sobreviver. No exemplo que já dei anteriormente sobre a zebra que está calmamente a comer e houve um ruído, o cérebro da zebra vai assumir que se trata de um predador, que se trata de um leão, por exemplo, e larga o que está a comer e foge e corre para se escapar. Pode ser um leão ou pode não ser. Se não for, o pior que pode acontecer foi ter interrompido a sua refeição. Se tivesse ficado, podia ter morrido. Por isso é que os ingleses dizem, têm para este viés da negatividade estes dois ditados: better safe than sorry, melhor seguro do que arrependido, e better miss lunch than be lunch, é melhor perder o almoço do que ser o almoço. As aprendizagens obtidas com a ativação deste sistema são fortes e persistentes, mas são pobres. Pobres porquê? Porque este sistema leva, já vimos anteriormente também, a uma certa diminuição de funções do cérebro racional. E, portanto, é razoavelmente eficaz, mas pouco, para eliminar comportamentos. A gente vê isso com os excessos de velocidade, com as multas e outros castigos, a eficácia reduzida que têm, portanto são aprendizagens pobres, a eficácia também pobre, e portanto não servem muito para aprender novos comportamentos. E porquê? Porque a ativação do sistema de ameaça pode, como já disse, prejudicar o funcionamento do cérebro racional e, ao mesmo tempo, suspender ou mesmo bloquear os outros dois sistemas de emoções positivas. E, nessa medida, esta sobreativação deste sistema pode ser o problema de saúde mental que muitas pessoas têm quando sofrem de problemas de ansiedade, de depressão e de outros. Este grupo de emoções leva a três tipos de comportamento de resposta e de defesa. Estão agrupados em três tipos. Dois desses tipos são de curto prazo e o terceiro é mais de longo prazo. Vamos pô-los por uma ordem de sequência natural, isto é aquilo que naturalmente, por a ordem natural para a qual nós temos um impulso
de realizar. Estamos a falar de ações que são espontâneas, automáticas, não são pensadas. Portanto, há a emoção e imediatamente a ação correspondente. O primeiro grupo, o primeiro tipo de ação, de ações são da ativação. A luta, como já sabemos, e no caso de o organismo der conta de que não é capaz de fazer frente e de vencer o adversário, a fuga, quando vê que tem hipótese de se escapar. Se vir que não tem hipótese nem de fazer frente, nem de escapar, entramos no segundo tipo, que são comportamentos de inibição. Primeiro, a paralisação. A pessoa para, fica estática. Quando nós nos zangamos com uma criança, num primeiro momento ela fica parada a olhar para nós, não se mexe, não faz nada. É a paralisação, é a esperança de que eu não consigo lutar contra este adulto, não consigo fugir dele, espero assim que ele pare de ficar zangado comigo. No caso disto não ser possível, o comportamento de submissão, vemos isso nos animais quando eles se deitam de barriga para o ar ou quando se encolhem, isto é, a tentar apaziguar o agressor através de um comportamento de submissão para o agressor deixar de agredir. E finalmente o terceiro comportamento, que é o desespero, o mais extremo de todos, que é a dissociação, e que pode levar a uma ausência total. Isto é um desmaio, o cérebro apaga tudo, e a pessoa apaga-se literalmente, temporariamente. Finalmente, um terceiro tipo de desmobilização ou desligamento, este é já a mais longo prazo, quando nenhuma destas saídas que falei resolvem o problema e já se perdeu a esperança de resolver o problema, surge uma tristeza e um desânimo que travam a procura de emoções positivas. E, portanto, isto acontece, como já disse, quando não é possível resolver a ameaça ou a perda no curto prazo. Este o terceiro tipo é o mais doentio, menos saudável de todos os tipos de resposta que o nosso organismo tem, a partir, não esqueçamos, estamos a falar, a partir do grupo de emoções focados na ameaça, na autoproteção, e apenas nesse grupo. Muito bem, chegámos ao fim do nosso resumo, agradeço a vossa atenção, desejo um bom feriado de 25 de Abril e voltamos a ver para a semana. Até lá, tudo de bom e obrigado.